gente. Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aí para a gente continuar nossos estudos. O conteúdo da aula de hoje é elementos da comunicação, que se faz presente na parte de língua portuguesa 1 da apostila de vocês. Para quem quiser acompanhar pela apostila, esse conteúdo está lá a partir da página 8. Então vamos lá. Elementos da comunicação é um tema bem importante. O Enem ele gosta de cobrar bastante características que a gente estuda dentro desse conteúdo, tá? Elementos que a gente estuda dentro desse conteúdo. O ser humano ele tem uma necessidade de se comunicar e é necessário que a gente entenda que essa comunicação ela tem processos. Então aqui hoje a gente vai ver os processos que são envolvidos para que a comunicação seja efetiva, para que ela ocorra de fato. Quando eu falo em elementos da comunicação, o primeiro elemento que eu vou ter lá é o emissor, ou também chamado de locutor, que é aquele que tem algo a dizer, né? Aquele que diz algo a alguém, tá bom? Pelo outro lado, nós temos quem? O receptor, é aquele que vai receber a mensagem, né? Aquele que vai receber o que o emissor tem para falar para ele. Então, é aquele com quem o locutor se comunica. Eu preciso de alguém que fala, mas eu também preciso de alguém que ouça, né? Eu preciso do quê? Da mensagem. A mensagem é a estrutura do texto. Que tipo de texto eu vou usar? Eu vou utilizar um texto verbal? Um texto não verbal? Então, eu definir essa estrutura é eu estar definindo a minha mensagem, né? O que é e como vai ser transmitido entre os falantes aí, beleza? O código. O código é algo em comum, que tanto o locutor, né, o emissor, ele precisa ter conhecimento, mas que o receptor também precisa ter conhecimento para que haja o quê? A decodificação, então, da mensagem. Então, por exemplo, a língua portuguesa seria um código, porque tanto o locutor e o interlocutor, eles vão saber decodificar a mensagem a partir aí da utilização da língua portuguesa, né? Por exemplo, se eu tenho um falante de língua inglesa que vai dar uma palestra para pessoas que não saibam falar inglês, muito provavelmente não haverá comunicação, porque o código não vai ser o quê? Decodificado, né? Ou pelo emissor ou pelo receptor, e aí a comunicação vai sofrer o quê? Ruídos, né? Vai sofrer aí interferências e não vai acontecer de forma plena. Bom, eu também preciso de um canal, ou seja, por onde essa mensagem vai ser transmitida? Pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pela revista, pessoalmente, né? Por onde ela vai ser transmitida? É importante que eu defina isso também, ok? E por último, lá como elemento da comunicação, eu vou ter o que a gente chama de referente. O que é o referente? É o assunto da mensagem, né? Então, o que eu quero? Qual assunto eu vou abordar aí na minha comunicação? O que eu quero dizer? Por que eu estou estabelecendo essa comunicação? Beleza? É super importante também, porque se eu falo de coisas aleatórias, sem sentido, a comunicação ela fica comprometida, tá bom? Gente, se faltar qualquer um desse elemento comunicativo que nós temos aí, nesse ciclo, né, nessa relação, não tem como haver comunicação, porque algo vai faltar e a comunicação ela vai ficar comprometida, beleza? Então, só revisando aí. Eu tenho um locutor ou um emissor que fala, né, que escreve para o interlocutor ou o receptor, e para que ele chegue a esse interlocutor, esse receptor, ele precisa de um referente, que é o que? O assunto, ele precisa da mensagem, que é a estrutura do texto, ele precisa do canal, onde ele vai divulgar, tá? Essa comunicação, e do código, né? Qual código ele vai utilizar? Qual fala ele vai utilizar? Belezinha? Falando agora, dentro do assunto de elementos da comunicação, sobre funções da linguagem. E aí é um momento que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o Enem todos os anos aborda sobre funções da linguagem, tá? O que são funções da linguagem? Aí eu coloquei uma citação para vocês de dois gramáticos bem conceituados que dizem: a linguagem está diretamente ligada à função que se deseja dar a ela, isto é, a intenção do locutor. Ou seja, dependendo do objetivo que eu quero atingir com a minha comunicação, com a minha linguagem, eu vou utilizar uma função específica. E aí nós vamos ver quais são essas funções e qual é o objetivo de cada uma. Vamos lá?
Primeiro aí, para começar com vocês, função referencial ou denotativa. Vamos relembrar um pouquinho o conceito de denotação. O que é uma linguagem denotativa? Então, fala todo mundo junto, calma. Denotativa, gente, é uma linguagem em que eu vou ter o significado específico que eu encontro lá no dicionário. Não existe uma linguagem figurada, tá? É a linguagem literal, é o que está exatamente no dicionário. Vou dar um exemplo aí. Se eu digo, a coruja é um animal noturno. Nessa frase, eu estou utilizando a palavra coruja com o seu significado, seu sentido denotativo. Ou seja, animal, coruja como animal. Agora, se eu digo, minha mãe é coruja, eu não quero dizer que ela é um animal especificamente. Eu quero dizer que ela tem características parecidas com o animal. Então, aí eu tenho uma linguagem figurada e eu vou chamar de linguagem conotativa, beleza? Então, a linguagem denotativa é a linguagem, é o significado específico que a gente vai encontrar da palavra literal no dicionário, belezinha? O que vem a ser essa função referencial ou denotativa? Primeiro, ela centra no referente. O que é o referente? O assunto, lembra lá? Dos elementos da comunicação. Então, ela tem a intenção de centrar somente o que? No conteúdo. Então, ela tem que ter como objetivo ser bem o que? Sucinta, bem objetiva, bem clara. Ela vai dar prioridade aos dados, aos fatos, às circunstâncias. Nada mais é, gente, do tipo textual que vocês utilizam, essa função vocês utilizam muito no tipo textual dissertativo argumentativo. Vocês não têm que focar lá no assunto sobre o que vocês vão discutir, a tese que vocês vão escolher, as causas, os argumentos. Então, como vocês têm o objetivo de convencer, de transmitir, de discutir uma informação, vocês vão utilizar da função referencial ou denotativa da linguagem para atingir esse objetivo. Então, vocês têm uma intenção e utilizam de uma função da linguagem para atingir esse objetivo, tá? Geralmente também é o tipo de linguagem muito utilizada nas notícias de jornal, no discurso científico, na exposição de conceitos, beleza? Eu tenho um exemplo aí de uma notícia de jornal. Em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. Então, perceba, ela tem um objetivo a cumprir, que é passar uma informação, que é falar sobre o aumento de assassinatos, o aumento da violência no Brasil. Então, ela precisa de uma linguagem extremamente objetiva e direta, tá bom? Função expressiva ou emotiva. Essa função expressiva ou emotiva, ela vai centrar lá no elemento da comunicação do emissor, ou seja, é aquele que produz a comunicação, é aquele que tem algo a dizer. Essa função expressiva, ela vai tratar muito dos sentimentos desse emissor, ela trata muito de uma linguagem subjetiva, tá? Das emoções desse emissor. Geralmente, ela vai ser encontrada dentro da literatura, principalmente dentro dos poemas, da poesia aí, tá bom? Então, é uma linguagem que ela tem como característica expor os sentimentos, expor a emoção do emissor. Então, aí a gente vai utilizar dessa função expressiva ou emotiva. Aqui eu tenho um poema, né, uma parte de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão perceber que dentro dessa linguagem emotiva, utiliza-se muito a primeira pessoa do singular, o eu, porque é muito subjetivo, é uma visão muito particular, né, da realidade e de si mesmo. Nesse poema ele diz lá, chama Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, é uma visão muito particular que ele tem do mundo, daquele contexto que ele está ali visualizando, né? A primeira pessoa, o sentimento dele de ser alguém que não vai com a multidão, não é igual a todo mundo, né? O anjo disse para ele, vai ser gauche na vida, ou seja, vai ser de esquerda, né? Vai ser diferente de todo mundo. Então, é muito individualista, é muito particular a função emotiva da linguagem. Beleza, gente? Todo mundo acompanhando comigo? Nós também temos a função apelativa ou conativa. Conativa vem de conotativa, como eu já expliquei para vocês lá no início da aula, é utilizada a linguagem conotativa, ou seja, do sentido figurado.
Geralmente utiliza-se desse sentido quando a gente quer fazer trocadilhos, né? Quando a gente quer utilizar aí muito da metáfora, né? Da comparação implícita. Então, a gente utiliza dessa linguagem mais figurada, né? E não da linguagem literal. A função apelativa, como o próprio nome já diz, ela vai apelar para o receptor, ou seja, ela quer influenciar, ela quer convencer o destinatário, o receptor, de obedecer algumas ordens, né, algumas informações. Esse tipo de função da linguagem é extremamente utilizada na propaganda, né, no marketing, porque ali eles têm uma intenção do quê? De convencer o receptor a comprar um produto ou adquirir um serviço, então eles vão utilizar essa linguagem. Geralmente há uma utilização excessiva de verbos no imperativo, que é o verbo da ordem, né? O modo que dá uma ordem. Lembrem lá, eu sempre brinco, né? O modo do imperador, ele dá ordens. E ele utiliza também de vocativos, né? Ele apela para usos de pronomes como tu e você, para mostrar que está falando diretamente com aquele receptor, como se aquele produto, aquele serviço fosse feito unicamente para aquele receptor específico que está vendo ali a propaganda. Né? Alguns exemplos que nós temos aí por exemplo, se você pegar a sua latinha de Coca-Cola, que você está aí de boa tomando, do ladinho você vai ver aí, beba gelado. Olha aí um verbo no imperativo, beba gelado. Isso é uma função apelativa da linguagem. Por quê? Ele está te dando uma ordem, né? Ele tem uma intenção com isso. Qual a intenção dele a te dar essa ordem? Ele sabe que se você beber Coca-Cola quente, muito provavelmente você não vai voltar a consumir o produto, né? Porque é bem ruim, vamos combinar. Provavelmente deve ter gente que goste, mas que é ruim é. Então ele sabe que se você beber gelado, a probabilidade de você voltar a consumir Coca-Cola é muito alta. Então por isso que ele tem essa intenção, ele tem a intenção de te convencer a beber gelado para uma intenção maior ainda, que é que você volte a consumir o produto, tá? Onde a gente pode encontrar esse tipo de linguagem também, além das propagandas, nos discursos e nos sermões, tá? Então, que também tem esse objetivo de convencer através da ordem, nem que seja aquela ordem explícita, né, com raiva, com nervosismo, mas é uma ordem, tá? Ele apela para esse fator da ordem aí para te convencer de que aquilo é bom, de que aquilo é certo. Olha um exemplo aí. Quem nunca viu essa propaganda, né, na televisão, lá do chocolate batom, que o menininho ficava repetindo durante várias vezes, compre batom, compre batom, compre batom. Olha o verbo aí, imperativo, né? Ou seja, o bacana dessa propaganda é que além dessa função apelativa, né, ela deixa claro que o intuito dela é fazer com que você compre o produto. Então é bem interessante essa visão aí bem explícita da propaganda em te convencer a comprar batom, beleza? Mas é bom, né, gente? A gente compra de qualquer jeito. Passando lá. Função poética. A função poética ela é um pouco confundida com a função emotiva, porque a gente acha que a função poética ela também só é própria da literatura. E não é só, tá? Hoje em dia ela também é muito utilizada na propaganda. A função poética, ela trabalha muito não no que se vai dizer, ela não se importa com o conteúdo, mas ela se importa em como dizer, ou seja, o aspecto visual da coisa. Então, ela não foca no conteúdo, mas ela foca em chamar a atenção pela estrutura. Né? Diversos movimentos literários se utilizaram dessa função poética para transmitir seu objetivo. Um ótimo exemplo dessa função poética dentro da literatura é no movimento parnasiano. Por que é no movimento parnasiano? Porque lá eles não se incomodavam com a questão do conteúdo. O conteúdo não era mais importante. Mas o que era mais importante? Uma forma impecável, né? Métrica, rima, soneto. Então tinha que ter aquela estética específica. Então não era uma preocupação no que dizer, mas em como dizer. Tá bom, gente? Então isso é muito importante. Outros movimentos literários também se utilizaram desse fator, principalmente de associar a questão da linguagem com a imagem, para produzir uma receptividade maior do seu interlocutor, né? Um interesse maior do seu interlocutor. E muitas vezes ela é utilizada hoje na propaganda porque tem esse interesse em uma preocupação maior em mostrar algo do que o conteúdo em si.
Ele não vai apelar para dizer se o conteúdo é bom ou ruim, mas ele vai apelar para que você veja aquele conteúdo. Então, há uma preocupação muito maior com a forma do que com o conteúdo em si, tá? Aqui eu trouxe uma poesia do movimento concretista, a partir lá do século XX, né, mais da metade do século XX, em que eles vão utilizar bastante essa questão do quê? De associar as palavras à imagem. Então, perceba que é uma preocupação aqui muito maior com o como dizer do que o que dizer, né? Aqui, como ele está falando, né, sobre prosa, sobre café, sobre conversa, né? Ele transmite através aí das palavras, né? Ele desenha através das palavras essa xícara de café fumegante aí maravilhosa, né? Que particularmente eu adoro café. Então, aqui tem se apela muito mais para a questão visual do que para a questão conteudista, tá? Não estou dizendo que o conteúdo não seja bom, mas a função, o objetivo dessa função da linguagem, da função poética, não é o conteúdo, é a forma, é a estrutura, belezinha? Lembrem-se de ir assistindo o vídeo e de ir anotando as dúvidas aí de vocês, para que posteriormente nós possamos compartilhá-las, beleza? Função fática. A função fática, ela vai centrar o quê? No canal. Ou seja, você testa o canal. Por quê? Você diz algo a alguém e você faz um teste para ver se o canal está funcionando, né? Seja ali pessoalmente a fala, seja o rádio, seja a televisão. Então, é como se eu quisesse testar esse canal para saber se ele está funcionando ou não. Porque eu sei que se esse canal não estiver funcionando, a comunicação não vai ocorrer, belezinha? Então, por exemplo, um contexto muito comum, né? Nós estarmos numa fila de banco ou entrarmos num elevador e aí entra alguém com você ou tem alguém na sua frente na fila e você fica meio desconcertado ali, tá demorando, você não sabe se fala ou não com a pessoa, se a pessoa vai ser receptiva para estabelecer uma comunicação com você. E o que você faz? Você testa o canal. Aí você fala coisas como: nossa, será que vai chover hoje? Ou seja, o que você está fazendo aí? Testando o canal. Se a pessoa não te responder, você sabe que não vai ter comunicação, então você já não continua, né, dentro do processo comunicativo. Né? Ou quando alguém liga para você e você diz alô, o que você está fazendo? Função fática. Né? Você está testando esse canal. Você está vendo se a comunicação ela vai continuar, ela vai dar continuidade, se ela vai acontecer. Ou quando você chega em algum lugar e diz oi, tudo bem? Ou oi, como vai? Né? Ou eu aqui na aula, eu comecei falando, oi, gente, o que eu estou fazendo? Testando o canal. Eu estou querendo que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo para que a gente estabeleça aí um processo comunicativo, beleza? Olha que interessante essa tirinha do Calvin, eu particularmente adoro ele, né? Ele e o tigre dele. Acho muito interessante, eu sei que é o pavor aí de todo aluno de língua portuguesa, porque aparece em todas as provas, né? Olha lá, oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando, por que eu liguei? Olha lá, ele ligou para algum desconhecido e tentou estabelecer esse canal, essa comunicação, utilizando a linguagem enfática, ou seja, ele foi testando várias vezes esse canal, né? Oi, como vai? Nossa, belo dia lá fora, não é? O que você acha? Para ver se a pessoa responderia. Então, ali ele faz esse teste de canal para ver se ele conseguiria dar continuidade à comunicação ou não. Por último, e uma extremamente explorada nas provas, é a função metalinguística, ou que a gente chama também de metalinguagem, tá? O que é isso? Ela centra no código. E aí algumas gramáticas, alguns livros dizem assim, é o código pelo código, é o próprio código explicando o código. E aí, professora, o que quer dizer isso? Porque eu continuei não entendendo nada. É quando a gente utiliza de um recurso, tá? E dentro desse recurso, a gente o explica. Fica mais fácil da gente compreender com exemplos. Por exemplo, o dicionário, qual que é a função dele? Trazer o significado das palavras. E o que ele traz dentro dele? Explicação sobre as próprias palavras. Então, é metalinguagem. Um outro exemplo muito bom aí para vocês, a gramática. A gramática nada mais é do que a gramática explicando a própria gramática, porque lá eu vou encontrar o quê? Todas as regras, todas as exceções. Então, isso é função
metalinguística, ou isso é a metalinguagem? Algo mais próximo aí de vocês. Quem já assistiu aí o programa Video Show, né, mais antigo, vai entender. Tem um aluno que nunca assistiu Maria do Bairro, né? Sempre falo isso para ele, talvez ele não tenha assistido também a questão do Video Show, né, do programa lá que tinha na Globo. Mas eu sei que todo mundo já deu uma passadinha lá, mesmo que não tenha acompanhado por muito tempo, sabe de qual programa eu estou falando. O que acontecia lá no programa do Video Show? Era um programa que ia nos outros programas explicar como eles eram feitos, né? Não só os programas, mas as novelas e outras atrações da emissora. Então, isso é metalinguagem, ou seja, é um programa explicando como se faz um programa. Na literatura, a gente vê isso. Muitos poetas fazem um poema explicando como se faz poema. Então, isso é metalinguagem, tá? É o código pelo próprio código. Olha que interessante na pintura, né? Ou seja, o pintor, ele reproduziu, e aí eu tenho duas instâncias de metalinguagem, porque ele pintou a forma como ele estava pintando, né? Qual era o processo que ele estava utilizando, e representou isso por meio da pintura, né? Ou seja, como é que ele estava lá se representando, se olhando no espelho e fazendo seu quadro, que era o processo que ele estava adotando na hora de fazer essa imagem. Então, isso aí é a metalinguagem, né? O quadro está explicando como que o quadro foi feito, como que a pintura foi feita. Tá bom, gente? Funções da linguagem é isso, elementos da comunicação também. Bem tranquilo, acredito, esse assunto para vocês, mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham em compreender esse assunto, me perguntem, porque ele é um assunto extremamente importante, uma vez que o Enem gosta bastante, principalmente das funções da linguagem, beleza? Estudem, façam as atividades do livro, que eu vou estar sempre à disposição aí no horário de nossas aulas, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, viu?